Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 1, nós vamos ler a palavra do nosso Deus e Pai, porque ela é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Luz para o nosso caminho. Porque por aquele tempo, ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus e disse aos que o serviam: este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, pois João lhe dizia, o que João dizia para ele? Não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe a dessem, e deu ordens, e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem que a levou à sua mãe. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois anunciaram a Jesus. O tema de hoje é flashback. Nos programas de rádio, desde 1519, foi quando eu entrei em rádio, os programas de flashbacks são muito legais. Os programas de flashbacks, nós escolhemos as melhores canções do passado, só aquelas que foram sucesso, aquelas que arrebentaram, e aí quando se toca essa música, quem as escuta se lembra de momentos preciosos de sua vida, são lembranças boas. Esse tipo de flashback é positivo, porque nós temos uma maneira de trazer à memória da gente essas lembranças de momentos gostosos. Então a gente diz que o flashback é o passado de presente para você. Isso num tom de voz um pouquinho diferente. O flashback de hoje, do texto bíblico, não é dos melhores. É quando alguma coisa que foi feita no passado volta como se fosse um fantasma. Volta como se quisesse nos perseguir, volta como se quisesse trazer à nossa mente aquilo que foi feito no passado e que nós tentamos de todas as formas deixar no passado. O passado de Herodes sobre João Batista era bem presente. Veja que esse texto nos ajuda a compreender essa realidade. Os fatos pretéritos estavam na mente e no coração do governante. É uma história ruim que volta, é uma atmosfera de culpa, de remorso. Não há como não fazer o que já foi feito. Não há como não fazer o que já foi feito. Há como não fazer o que não foi feito, mas o oposto para nós não tem jeito. Agora, o que fazer quando o que já foi feito, para que isto que já foi feito não volte como uma espécie de fantasma do passado na nossa vida? Herodes estava preso ao passado. Herodes viveu essa realidade cruel que aqui está. Esta prisão que se declara nos versículos 1 e 2, mostram o quanto, apesar dele ter matado João Batista, apesar do texto bíblico e Mateus e Marcos, enfim, todos os evangelhos que descrevem essa realidade, Mateus, Marcos e Lucas, quando eles retratam isso, é para nos inserir nessa atmosfera de crueldade e de maldade. Herodes trazia na sua mente as palavras de João Batista, e aquilo para ele era recheado de culpa e de remorso. Aquilo para ele não era uma coisa boa, não era uma sensação agradável, não era algo que lhe fazia bem, não eram boas recordações, era o passado no seu presente para prejudicar o seu presente e o seu futuro, a não ser que ele viesse a tratar isso. Mateus vai nos contar o que aconteceu, e a história é exatamente essa que aí está.
Herodes visitou o seu irmão, também Herodes, chamado Herodes Filipe. Ele visitou o seu irmão e ele se apaixonou pela esposa do seu irmão. Isto é, ele se apaixonou pela sua cunhada. Essa cunhada provavelmente também era sobrinha dessas coisas daquele tempo que as famílias se misturavam por questões políticas, econômicas. E ele passa na casa do seu irmão, depois ele faz uma viagem e quando ele retorna, ele já leva Herodias com ele, porque Herodias também se apaixonou, ela também queria estar lá. Algumas questões complexas. Primeiro, o que diz a Bíblia. Segundo, o que diz a lei. Terceiro, o irmão dele ainda estava vivo. Quando eles chegam e eles se aproximam, e agora ele é o grande líder, quem é que vai encará-lo, quem é que vai enfrentá-lo, quem é que vai dizer que ele errou? Mas Deus levanta um profeta chamado João Batista. João Batista é o último dos profetas bíblicos. Ele se levanta e traz para Herodes a palavra clara: você está errado, não te é lícito permanecer casado com a mulher do seu irmão. E esta é a descrição. Curiosamente, os evangelhos nos contam que Herodes, apesar de ser autoritário e de ter a autoridade, ele tremia. Aquela palavra mexia com ele. Herodias percebe que aquilo mexe com Herodes, o que ela faz? Ela arma dela, diz: olha, eu vou ter que arrumar um jeito de calar esse homem. Herodes vai lá e prende. Prendê-lo significa: ninguém mais vai discutir esse assunto. Vou tirar esse assunto da pauta. Afinal de contas, se quem dá a pauta é João, ele não dará mais a pauta porque ele estará preso. Só que Herodias percebeu um problema grave do ponto de vista dela. Herodes continuava indo ouvir João Batista no cárcere. E ela, temendo que, por acaso, ele pudesse ser convencido de que estava errado, ficaria ela, Herodias, sem Herodes, o tetrarca, e sem Herodes, o Filipe. Sem nenhum dos dois, ficaria ela sem autoridade, e sem o poder, e sem o glamour, e sem a riqueza que ela tinha. Por amor a essas coisas, o que ela fez? Bolou um plano. E ela ficou vários períodos da sua vida pensando numa forma de dar cabo da vida de João Batista. Não podia, por causa da sua popularidade. Aí tem uma festa. Nessa festa, o relato bíblico diz que Herodes ficou muito animado. Aquelas festas eram regadas a muita bebida. E há pessoas que quando bebem, e há pessoas que bebem que não deveriam beber, elas ficam completamente descontroladas. E naquele descontrole, vem a filha dela e dança. Além de já estar alcoolizado, ele ficou mais animado ainda e prometeu dar a ela o que ela quisesse. Até o reino, ou metade do reino, coisa que ele não tinha autoridade para dar. Até aí, as coisas vão. A sequência dos fatos é muito sórdida. Porque a menina vai conversar com a mãe, conta essa história, e a mãe diz: olha, você vai pedir para ele a cabeça de João Batista. Era a maneira dela resolver os problemas e os perigos que estavam ali, com as ameaças constantes de João Batista, dizendo para ele que aquele casamento era ilícito. Você conhece a história? João Batista, decapitado. Era uma morte muito cruel. Muito cruel. A cabeça na bandeja entrou para a história. Até hoje, essa história, quando alguém pede a cabeça de alguém, no trabalho, num relacionamento, na família, a pessoa pede: olha, eu quero a cabeça do fulano, ou seja, eu quero acabar com ele não vai ter mais espaço aqui. Ainda que não seja literal, o sentido é este, é de uma crueldade muito grande. Isso tudo voltava à mente de João Batista, de Herodes. Quando Herodes ouve sobre Jesus Cristo, ouve a fama de Jesus Cristo, quando ele escuta que Jesus estava ali, pregando a palavra, realizando milagres, quando essa fama chega até ele, o desespero bate no coração dele, e ele é capaz de dizer: este é João Batista, que ressuscitou dos mortos. É como se João Batista tivesse voltado para trazer sobre Herodes a sua culpa e o seu pecado. Mas não era João Batista. Era alguém que João Batista disse que seria
maior do que ele? Era alguém que João Batista disse que não tinha autoridade para desatar as sandálias dos seus pés. Era alguém que João Batista disse: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, Herodes estava tendo a oportunidade de conhecer aquele que poderia perdoá-lo, lavar os seus pecados, tirar este peso da sua vida, arrancar dele a culpa, arrancar dele o remorso. Mas ainda que Jesus estivesse diante dele, ou ainda que Jesus estivesse ao seu alcance, ele permanecia atordoado pelas coisas do passado. Ele estava tendo flashbacks. Como é que a gente resolve isso? O Evangelho nos ensina a tratar este tema dos erros do passado. O Evangelho nos ensina a tratar as nossas histórias de vida. O Evangelho é a parte que nos traz a boa nova, da liberdade, da vida nova, da transformação, do poder, da graça, da manifestação do Senhor sobre a nossa vida. O Evangelho nos encontra como nós estamos e nos transforma. O Evangelho encontra a nossa história pregressa, passada, e nos traz com purificação. O Evangelho transforma por completo a nossa vida. Viva o Evangelho de Jesus na sua vida. Quero estabelecer com vocês, antes de entrarmos efetivamente nesse ponto, a questão que envolve os fundamentos teológicos. E quero pedir que você deixe a sua Bíblia aberta em Mateus e abra comigo em 1 João. Primeira carta de João, lá no comecinho da sua carta, no capítulo 1, versículo 8. Vou ler 2 ou 3 ou 4 versículos aqui para o seu acompanhamento. Versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então veja, para a gente entrar com a palavra libertadora, com a boa nova, que nos arranca da prisão do passado, do cárcere, dos fantasmas das histórias vividas no passado, para arrancar do nosso coração todo o remorso, toda a culpa, para nos tratar espiritual e emocionalmente. É preciso começar por esse prisma que aqui está. Todos nós somos pecadores. Nenhum de nós é não pecador. Nenhum de nós é menos pecador. Nenhum de nós é mais pecador. Nós somos pecadores, essa é a essência. Não se pode trazer aquela lista de pecados que você pode considerar mais grave ou menos grave para estabelecer que isso é bom ou que isso não é bom. Somos pecadores. Segundo, a confissão, ela aponta para o perdão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Para quê? Para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Injustiça é porque depois de confessado e perdoado, quando a acusação vem, e ela vem, é uma acusação injusta. Ela não procede, ela não avança, ela para, ela cai ali, como alguma pedra que vem, bate em alguma coisa antes de você e despenca no chão. Primeiro, somos pecadores. Segundo, a confissão, ela nos aponta para o perdão. Terceiro, os que não se enxergam pecadores, chamam Deus de mentiroso. Eu acho que o negócio fica mais bravo. O que você acha? Eu acho que o negócio fica mais complicado ainda. Porque veja, acompanhe comigo. Se Deus diz que nós somos pecadores, e a Bíblia diz que aquele que diz que não é pecador, faz Deus de mentiroso, eu estou achando que é melhor você considerar a hipótese de que você é pecador. Porque a outra hipótese é que você está chamando Deus de mentiroso. Deu para entender? Quer checar de novo a Bíblia? Olha aqui, volta aqui comigo.
Versículo 10: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso. Quem é o fazemo-lo? Quem é o lo aqui? É o Senhor. Logo, admita isso. Quarto, Jesus é o nosso advogado. Lembra daquela música? Advogado fiel? Jesus é o nosso advogado. Ele é quem cuida da nossa causa. Quando nós estamos em maus lençóis espiritualmente, quando nós estamos atravessando um problema, seja ele qual for, nós colocamos diante dele e pedimos a ele que nos abençoe. Jesus é o nosso advogado, nós podemos contar com ele, nós podemos clamar a Jesus e dizer: Jesus, eu pequei, me ajuda. Jesus defende a nossa causa, o seu sangue nos purifica de todo pecado, ele é capaz de nos arrancar das prisões do passado, do pecado, da culpa, do remorso e de todas as consequências e nos ajudar a vencê-las em nome de Jesus. Porque entenda uma coisa: perdão é uma coisa, não consequência dos pecados é outra coisa. Todo pecado gera consequência. Todo pecado gera consequência. E o principal é que o pecado afasta o ser humano de Deus. Esse é o principal. Como é que a gente faz para resolver então a questão dos flashbacks? Volta lá em Mateus. Primeira coisa é: admita os erros do passado. A primeira parte dessa história, para a gente resolver a questão dos flashbacks, é: admita os erros, os seus erros do passado. Admita que você errou, que você é pecador e não justifique isso. Há pessoas que, quando admitem os erros do passado, culpam mais os outros do que a si mesmas. Responsabilizam a todos, menos a si mesmo. Não resolve isso. Admita seus erros do passado. Há certas questões que nós gostaríamos que ficassem no passado, contudo elas sempre voltam exatamente porque a gente faz tudo para que elas fiquem no passado. Você já conhece essa história? Você diz assim: olha, eu não quero me lembrar daquele dia. Eu não vou me lembrar daquele dia. Eu tenho que fazer tudo para não me lembrar daquele dia. Eu quero amanhã não me lembrar daquele dia. Eu quero semana que vem não me lembrar daquele... Fala tanto naquele dia, que aquele dia nunca vai. Ao invés de falar, ao invés de resolva esse assunto, admita os seus erros do passado. Quanto mais pensamos em deixar para trás, mais os pensamentos nos carregam. E eu fui conversar com C.S. Lewis. Fui conversar com ele. E disse para ele: C.S. Lewis, me ajuda aqui, porque esse assunto é complicado. Como admitir os meus erros? Como admitir os nossos erros? E C.S. Lewis me contou que um dos problemas mais graves para que isso aconteça é o orgulho. C.S. Lewis chama o orgulho de o grande pecado, e ele não faz aqui aquela distinção que a gente normalmente faz de pecadinho, pecado. Não, ele diz que o grande pecado é o orgulho, porque é como se ele fosse a mãe de todos os outros, de que boa parte dos outros pecados descendessem do orgulho. E ele diz algumas coisas curiosas. Ele diz que o orgulho é essencialmente competitivo, e o é por sua própria natureza, enquanto os demais vícios são competitivos apenas, por assim dizer, por acidente. O orgulho, diz ele, não tem prazer em ter algo. O orgulhoso não tem prazer em ter algo, mas apenas em ter mais do que o próximo. Dizemos que as pessoas são orgulhosas por serem ricas, inteligentes ou belas. C.S. Lewis diz que não é isso. Ele diz que elas se orgulham por serem mais ricas, mais inteligentes ou mais bonitas que outras. É a comparação que faz uma outra pessoa orgulhosa. É o prazer de estar acima dos demais. E onde é que isso entra na nossa história? Exatamente por conta disso, admitir o meu erro do passado pode parecer para alguém que eu estou sendo inferiorizado. E que o orgulho, ele quer que eu seja maior. Então, nesse processo de competitividade, há essa distinção. Deus nos comanda, Deus nos orienta, para que nós nos coloquemos submissos e nos humilhemos sob a poderosa mão dEle. Mas o orgulho quer que eu seja altivo, quer que eu olhe para os outros e diga assim: ah, mas tem gente que peca muito mais do que eu. Deixa eu te perguntar um negócio aqui. Só nós dois. Já pensou isso alguma vez? De que, na verdade, você é uma pessoa boa,
O senhor é uma pessoa correta, o senhor é uma pessoa justa. Nunca matou ninguém, nunca roubou ninguém. O senhor é uma pessoa do bem, o senhor é uma pessoa do bem. Já te aconteceu de dizer isso? Já te aconteceu de pensar que você é uma pessoa do bem e que, na verdade, sendo essa pessoa do bem, os outros são do quê? Neste ponto, C.S. Lewis faz uma pergunta: como as pessoas que estão corroídas pelo orgulho podem dizer ao mesmo tempo que acreditam em Deus e que se consideram tão religiosas? Aí ele diz que essas pessoas criam o que ele chama de Deus imaginário. Eles têm uma relação com Deus imaginária, não tem um amigo imaginário. C.S. Lewis diz que algumas pessoas criam um Deus imaginário. O Deus imaginário é aquele de quem eu me aproximo na expectativa de que ele diga que eu estou bem, que eu estou ótimo, que eu estou melhor do que os outros. É aquela pessoa que se aproxima de Deus querendo receber um elogio, mas como sabe que não vai receber de Deus um elogio, vai então criar um Deus imaginário. Ou seja, o Deus que ele cria é fruto da sua imaginação. E C.S. Lewis diz que isso é uma cilada de morte. Diz ele, cilada de morte, que revela que nós estamos pendendo para um caminho perigosíssimo. Mas ele tem uma prova, ele diz que tem uma prova real, que é uma maneira de você identificar como é que você está. Então veja, onde você estiver, faça comigo esse teste. O teste é simples. Sempre que nossa vida religiosa estiver nos fazendo pensar que nós somos bons, acima de tudo, que somos melhores do que os outros, certamente estamos sendo influenciados não por Deus, diz C.S. Lewis, mas pelo diabo. Eita Brasil! O orgulhoso é um opositor, aliás, o orgulho é um opositor sagaz, e seu objetivo é que não admitamos os nossos erros. Isso acontece desde sempre, gente. É muito difícil admitir um erro. É muito difícil encarar a realidade de quem nós somos. Por isso que admitir os erros é o primeiro passo para nós deixarmos as marcas do passado para trás, para vivermos uma nova vida, para termos um recomeço, para termos uma nova história. Lá no Gênesis, na queda do homem e da mulher, Gênesis 3, o Senhor perguntou: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Veja a sequência dos fatos. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Muita gente só foca nisso, não é? É a mulher. Mas veja, a mulher que tu me deste. Adão está culpando quem? Eva ou Deus? Aí a irmã Eva responde: disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Esse é um processo de terceirização de responsabilidade que não nos ajuda em nada. Herodes foi confrontado por João Batista. Ele foi confrontado como Davi foi confrontado por Natã. Como em várias ocasiões nós somos confrontados pela palavra de Deus, e o confronto é para nos trazer ao lugar original, é para nos levar à presença de Deus, é para nos resgatar, é para nos salvar, é para nos libertar do passado e não para nos acusar. A palavra não é acusatória, a confrontação é uma coisa, a acusação é outra. Quem confronta vai em nome do Senhor, quem acusa é do servo do diabo, é do inferno. Ele não ouviu. O versículo 3 vai dizer que ele pega João e coloca no cárcere. O versículo 9 diz que depois que ele fez a promessa que daria a ela o que ela pedisse, o seu orgulho não foi capaz de ser rebaixado. Ele não podia ficar com a palavra falha diante dos convidados que estavam ali, ou diante dela. O que seria do meu nome? O que será do meu nome se eu disser não? Então, embora no seu coração ele se entristecesse, ele permaneceu na mesma trilha, e essa é a trilha do orgulho. A trilha do orgulho é absolutamente perigosa, portanto escute: seguir em frente, sem admitir os erros do passado, não significa seguir em frente. Isso é só uma ilusão. Lembra da história que Jesus contou da parábola do filho pródigo?
Lembra quando Jesus conta a parábola do filho pródigo? O filho pródigo pega o dinheiro e vai embora, e gasta tudo, e não se sabe mais a respeito dele, a não ser quando ele começa, diz a Bíblia, caindo em si. Quando ele para pensar, ele diz, pequei. Ele está ensaiando para falar com o pai, pequei. Ele admite o seu erro. E este é o grande ponto. Quando Isaías está diante de Deus, lá em Isaías, no capítulo 6, os céus se abrem, ele tem uma visão celestial extraordinária, ele reconhece os seus erros, eu sou um homem de lábios impuros. Todas as vezes que nós reconhecemos isso, o Senhor vem ao nosso encontro e nos abençoa. Portanto, não se deixe conduzir, manipular pelos flashbacks, pelas histórias do passado. É hora de romper com isso para viver uma nova história em nome de Jesus. Primeiro passo. Admita os seus erros. Segundo passo, procure entender profundamente o que se passou. Se o primeiro passo é admitir o erro, o segundo é assumir o que aconteceu e por que aconteceu. Por que aconteceu? Mateus mostra que Herodes não deu o passo 1, que é a admissão do erro, mas sabia a razão da fala condenatória de João. A fala está aí escrita aí. Não te é lícito possuí-la, não te é lícito ficar com a mulher do teu irmão. Veja, não bastaria para ele admitir o seu erro, ele precisaria saber a razão do seu erro. Qual é, muitas vezes, ao invés de trabalharmos a causa, nós estamos trabalhando apenas a consequência, o que se vê, o externo, o resultado. É preciso interiorizar e buscar na presença de Deus para compreender o que é que aconteceu, qual é a realidade da minha vida, o que está no meu coração. Vou te contar uma história. Pedro e João foram pregar em Samaria. Foram precedidos por Filipe, um diácono evangelista que estava lá pregando o evangelho, e muita gente foi alcançada. Diz a Bíblia que a cidade estava alegre, e lá havia um homem chamado Simão. Ele era mais conhecido como mágico. Também o texto diz, Lucas registra em Atos 8, que ele era conhecido como o grande poder de Deus. Ele ouviu o evangelho, diz a Bíblia que ele abraçou a fé, diz a Bíblia que ele foi batizado, e diz a Bíblia que ele ficava colado em Filipe o tempo inteiro. Então você imagine que Filipe seria o seu discipulador, o seu mestre, ele estava ali o tempo inteiro. Quando Pedro e João chegam e vão orar pelas pessoas, e eles impõem as mãos sobre as pessoas, elas recebem o Espírito Santo, o que ele quer? Ele tinha duas opções. A primeira e mais importante: eu quero receber o Espírito Santo, eu quero estar cheio do Espírito Santo, eu quero sentir o que vocês sentem, eu quero servir ao Senhor, eu quero mergulhar na presença de Deus. Mas não é isso que ele pede. Ele pega o dinheiro e oferece dinheiro para Pedro e João. Logo para quem? Pedro e João. Ofereceu dinheiro para ter o poder de impor as mãos sobre as pessoas, para que as pessoas recebessem o Espírito Santo por meio dele. Aí o que acontece? Deus traz a Pedro o discernimento do coração dele. E aí Pedro diz no texto de Atos que os intentos do coração dele, que a motivação dele, aquilo que estava dentro dele, não era correto. E diz, não tens parte, não está conectado, não tens chamado, não tens parte nem sorte nesse ministério. Diz para ele se arrepender. E aí eu quero lembrar você do seguinte: como é que a gente sabe o que está no coração da gente? E eu queria pedir a você que não pensasse no coração dos outros. Que você não pensasse em alguém que você conhece, que está vivendo isso. Pense em você. Tem coisas que são para nós. Já te disse isso, vou dizer outra vez. Por exemplo, a Bíblia conta a história de Eutico, que estava na janela, enquanto Paulo pregava. Diz a Bíblia que o sermão se prolongou, Eutico dormiu, caiu. Paulo foi lá, orou por ele voltou à vida, e aí você vê, e o que aconteceu? Dormiu depois? Será que ele cochilou no próximo culto? Será que ele nunca mais cochilou? Fecharam a janela? O que aconteceu? Aí Deus fala comigo assim: cuida da sua vida, rapaz. Está querendo saber da vida do Eutico? Cuida da tua vida. Então, não é para pensar na vida de ninguém, é para pensar na nossa vida. Como saber, como identificar as raízes do pecado, as raízes dos meus erros do passado. Não apenas admiti-lo, mas entendê-lo. É preciso compreender isso. Vou te dar 3 textos para te ajudar nisso.
Salmo 139 é o primeiro. Versículo 23 é uma oração. Diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. O segundo texto é do Evangelho de João, capítulo 14, versículos 7 e 8, quando Jesus diz que o Espírito Santo, quando ele vier, ele já veio. Nós estamos em João 14, o Espírito Santo vem em Atos 2. Então, ele diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, primeiro, eu oro ao Senhor e peço: Senhor, sonda o meu coração, sonda a minha mente, sonda a minha vida, veja se há em mim algum caminho mau. O Espírito Santo, ele vem e diz: tem um caminho mau. É como se ele acendesse a luz e eu passasse a enxergar. Ele me convence. Terceiro, o texto de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que eu vou ler inteiro para você. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Sonda-me, Senhor. Espírito Santo, me convence. A palavra revela. Tenha cuidado com 2 questões bem sérias sobre tentar entender. A primeira é a fuga. A segunda é a superficialidade. Herodes escolheu silenciar João Batista. Era a sua fuga. Não vou mais lá. Não farei mais isso. Vou te dar 2 exemplos simples. Tem pessoas que dizem, quando estão conscientemente em posições equivocadas, dizem: eu não vou mais à igreja. Sabe por quê? Porque a igreja traz a lembrança. Não vou ler mais a Bíblia, não vou mais cantar, ou vai se afastando disso, porque cada vez que lê a Bíblia, é uma palavra de Deus para a vida dela que a confronta. Ou cada vez que escuta um cântico, é um cântico que o confronta. Ou cada vez que vem à igreja, sente a presença de Deus, e essa presença de Deus é forte, mas a pessoa quer permanecer presa no passado, na sua história. Quantas vezes, quando se celebra a Santa Ceia, há pessoas que ao invés de celebrarem a ceia, dizem: eu não vou participar porque eu estou em pecado. Então elas fizeram uma opção, preferem permanecer no pecado, que deixar o pecado e correr para a ceia. Minha orientação sempre é essa: corra do pecado, corra para a ceia, deixe o passado para trás, trate com realidade, não fuja, não fuja. A segunda coisa é superficialidade, é fingir que tratou. Sabe a história do jovem rico? Que farei para herdar a vida eterna? E aí Jesus fala dos mandamentos, ele diz: não, eu faço isso desde criança, eu sigo isso há muitos anos. Jesus então diz para ele: então prova, pega tudo que você tem e me segue. O que era mais forte do que isso? O amor dele às riquezas. Jesus diz, a Bíblia relata que ele estava triste porque tinha muitas riquezas, e aquelas riquezas eram mais importantes para ele, ou seja, tratou a questão bíblica superficialmente. Esse é um problema gravíssimo. Nós não podemos nem fugir, nem podemos tratar como se estivesse sendo tratado com profundidade, mas tratar apenas a superficialidade. É preciso encarar essa realidade, é preciso clamar ao Senhor, é preciso buscar a bênção de Deus, é preciso pedir ao Senhor que nos ajude. Primeiro, admita os erros do passado. Segundo, procure entender o que se passou. Admita seus erros do passado, procure entender o que se passou. Terceiro e último, conheça o Evangelho da redenção. Conheça o Evangelho da redenção. Esse tipo de conhecimento é mais do que intelectual. Ele nos veste de um saber redentor. Ele mostra que a redenção é possível,
que a transformação é possível, que ser perdoado é possível, que ser liberto é possível, que largar o cárcere para trás é possível, que é possível não viver com remorso, é possível não viver com o peso da culpa, é possível ser erguido, olhar para frente e seguir em frente, deixando o passado para trás. É o saber redentor. Conheça o evangelho da redenção. Herodes ouviu sobre a fama de Jesus, mas não procurou Jesus. Ele estava perto do Redentor. Ele estava perto do Cristo Redentor. Ele estava perto daquele que poderia perdoar os seus pecados, mas ao invés de buscá-lo, os fantasmas, o remorso, a culpa, estavam diante dele e o pressionando de tal forma que ele não conseguia ver mais nada. Numa outra ocasião, Herodes manda Jesus, vou usar uma linguagem carioca, tá? Sei que está fora do rio, não assusta não. Herodes mandou Jesus vazar da área dele. O terceiro encontro de Herodes com Jesus, aliás, a terceira vez que ele poderia encontrar com Jesus, e esta vez ele se encontrou, Lucas 23, versículos de 8 a 12. Jesus está preso. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito, registra Lucas, esperava também vê-lo fazer algum sinal. A sua alegria era de curiosidade, ele queria ver o negócio acontecer, ele queria ver uma manifestação, ele queria ver um sinal. Sabe gente que gosta de ver isso? Sabe gente que se aproxima de Deus só para ver alguma coisa acontecer? Eu chamo essa turma de os que foram atrás de Jesus no dia seguinte à primeira multiplicação dos pães e peixes. Chegaram sem comer. Levaram as 4, 5 bolsas. Vai sobrar. Sobrou ontem. Talvez alguns que estiveram ontem disseram, pô, se eu soubesse eu tinha trazido mais bolsa. Sabe aquelas pessoas que vão para aniversário? Festa? Você sabe o que eu estou falando. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito, esperava também vê-lo fazer algum sinal. E de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada respondia. Jesus falou nada para ele não fez um sinalzinho, já tinha feito tudo. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com grande veemência, mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, sabe o que ele fez? Tratou-o com desprezo e, escarnecendo dele, fê-lo vestir-se de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram. Ou seja, Jesus, apesar dos pesares, ainda foi usado para a reconciliação de Herodes e Pilatos. Eles manipularam politicamente o processo inteiro, mas no final alcançaram a reconciliação. Mas Herodes não aproveitou. O Evangelho de Jesus, por falar em reconciliação, ele nos leva à reconciliação com Deus, reconciliação com o nosso próximo e com a gente mesmo. 3 etapas muito importantes. Veja bem, se a questão do seu passado tem a ver com alguém, a primeira etapa é: trate este assunto com Deus, porque o Senhor vai reconciliar você com Ele. É o que Cristo faz. Primeiro, Ele nos reconcilia com Deus. Depois, Ele nos reconcilia com a gente. Depois, Ele nos reconcilia com o outro. Você sabe que tem gente que já recebeu de Deus o perdão, mas não se perdoa? Você sabe que tem gente que já recebeu de Deus o perdão, do próximo o perdão, a quem ofendeu, mas não se perdoa? Tem gente que guarda isso no coração como uma coisa impressionante, podendo ser livre. Pelo amor de Deus, não faça isso. Uma das histórias de redenção mais impressionantes no Novo Testamento foi vivida por uma mulher, Maria Madalena. Como essa história é apaixonante. Próxima vez que eu for a Israel, se Deus quiser, eu quero ir lá em Magdala, uma cidade pequenininha, um lugarejo, mas eu quero ir lá. Eu passei na porta, passei pertinho, passei do outro lado, mas em Magdala eu não fui ainda.
Eu quero lembrar de Maria Madalena. Lucas 8 diz que ela, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, possessa. Você já viu alguém possesso? Deixa eu falar com você que está mais perto de mim aqui. A pessoa possessa, ela fica desfigurada. A pessoa possessa, ela perde o controle das suas faculdades mentais. Há pessoas, quando estão possessas, os olhos ficam esbugalhados, a voz fica grave, a força é como de muitos homens fortes. É muito triste isso. Não queira ver, não. Eu já vi várias vezes e não há nenhuma vez que eu veja que eu permaneça alegre. Não é bom de ver, não. É triste. Aí o evangelho chega. 7 demônios. O evangelho chega. Essa menina é liberta, mas não apenas liberta, ela tem a sua vida transformada. Jesus entra no coração dela. É como aquela parábola que Jesus conta de alguém que tem uma casa cheia, aí a pessoa vai lá e limpa, né? Os demônios estão lá, eles são expulsos, mas a casa continua vazia. Maria Madalena não. Jesus libertou e fez morada dentro dela. Marcos 16, versículo 9, é uma declaração da graça. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Não é à toa isso, gente. Não é apenas uma coincidência dos fatos. Esse relato é uma declaração da graça. É a manifestação do amor do Senhor para dizer: olha, ainda que você tenha feito muitas coisas erradas no passado, ainda que a sua história do passado tenha sido muito suja, e apesar de todas essas coisas, o Evangelho é a boa nova, é a graça do Senhor sobre a sua vida, para que Ele mude a sua história, e você possa começar de novo, recomeçar, para a glória do nosso Deus e Pai. A obra da redenção, louvado seja Deus, não depende da gente, depende de Cristo. E tudo que precisava ser feito por Ele já foi. A obra foi concluída quando Ele disse: está consumado. Precisamos tão somente crer e nos apropriar espiritualmente dessa graça do Senhor, e sob a bênção dEle, começarmos uma nova história. Ah, Herodes, tão perto. O orgulho te abateu. Você não conseguiu avançar. Admita seus erros do passado. Segundo, procure entender o que se passou. Terceiro, conheça o Evangelho da redenção. Sabe, o tempo da condenação passou, das acusações passou, das palavras de morte no seu ouvido passou, as palavras que te impedem de avançar passou, aquilo que te impede de progredir, de ser feliz, de ser realizado, realizada, de viver no seu coração a paz, de deixar o passado e a história para trás, para viver uma nova história na presença do Senhor. Esse tempo chegou. Que nossos flashbacks sejam como os de Jeremias. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Não quero trazer à memória o que me condena. Não quero trazer à memória o que me envergonha. Não quero trazer à memória o que me afasta do Senhor. Hoje, Deus resolveu tratar da gente. Admita os seus erros do passado. Procure entender o que você passou. E conheça o Evangelho da redenção. Eu quero orar com você, porque eu sei que o que você sabe, Deus também sabe. O que eu sei, Deus também sabe. Vamos orar. Vamos ser preparados por uma canção. E em seguida eu quero convidar você a orar com a gente. Em nome de Jesus.